Para vocês, eu estou tomando um café da Nespresso, aliás, absolutamente delicioso. Sejam todos muito bem-vindos, tenham todos uma excelente tarde. Para melhorar a tarde de vocês, a gente vai ter essa nossa conversa de agora, né, em que a gente vai falar sobre a física e a matemática do movimento harmônico simples. Eu espero que todos vocês, né, tenham um momento de júbilo, né, assistindo essa aula aí, adquirindo os conhecimentos relacionados aos assuntos que nós vamos aqui tratar. Júbilo esse que, com certeza, vai ter a chance de transportá-los individual e em grupo a um outro nível de vivência, né, a um outro nível de consciência, a um nível de formulação quântica, né, para aqueles que já ouviram falar, por exemplo, do salto quântico, né, aqueles que já ouviram falar da mente quântica. Tudo isso é uma enorme bobeira, né, é uma besteira sem precisão nenhuma. Ok? Deixando de falar besteira, que é o que eu falei até agora, nós vamos começar a nossa aula hoje estudando física básica, e com certeza todos vocês que já fizeram físicas 1, 2 e 3, em algum momento, em alguma situação, vocês vão lembrar das várias coisas que nós vamos tratar aqui, né? É claro que a gente vai estar falando aqui de física, mas a gente vai precisar, né, de usar inúmeros conceitos que a gente aprende em matemática, principalmente, né, em cálculo diferencial e cálculo integral, para a gente poder entender várias dessas coisas. A gente não vai aprofundar, a gente não vai resolver coisas aqui, não é o objetivo disso. Volto a falar, vocês vão ter um curso inteiro em que vocês vão se dedicar a resolver a equação de Schrödinger, né? Então, não é o momento, não é o cara, eu, né, que vai tratar disso com vocês. Tá ok? Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente começar? Luiz Fernando, seja bem-vindo. Agora estamos com o time completo. A Sabrina, o Luiz Fernando, o Luiz Felipe e o Luiz Eduardo, né? Estão todos aí, os alunos matriculados. E mais a galera dos meus alunos que são obrigados a assistir isso aqui, senão eu coloco eles de castigo, ajoelhados no milho. Muito bem, então vamos passar para a minha apresentação. Assim que eu conseguir abrir esta porcaria aqui. Apresentar agora, vou apresentar a tela inteira, vou selecionar a minha tela inteira, vou permitir que o FBI grave a minha aula. Estão todos vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Então, esse aí é um quadro, né, de assuntos que a gente vai tratar por todo o curso. A gente já viu nas aulas iniciais uma discussão sobre a estrutura da matéria, a gente relembrou de que forma elementos químicos se organizam do ponto de vista da sua estrutura atômica, e a gente viu a parte de estrutura para o átomo de hidrogênio mais simples, né, em que a gente consegue resolver analiticamente, e a gente viu de que maneira, a partir da resolução para o átomo de hidrogênio, a gente usa, né, o formalismo dele para aumentar o número de elétrons na estrutura eletrônica de átomos polieletrônicos, e a gente viu uma aproximação, pelo menos, né, o acoplamento spin-órbita, que nos permite entender, a partir do momento em que eu tenho vários elétrons, como é que eles podem interagir, né, na eletrosfera de um elemento químico, que nos permitiu entender o formalismo, né, dos termos espectroscópicos e começar a falar em transições de elétrons, né, porque são entre esses termos espectroscópicos,
no elemento químico, né, é que a gente entende os fenômenos de transição, de absorção e de emissão de luz, né, a partir dessas espécies químicas. A gente também falou sobre ligações químicas, ou seja, de que forma elementos químicos se organizam e interagem entre si para formar ligações químicas e formar moléculas com 2 ou mais átomos, né? E a partir do entendimento da principal teoria que aborda ligações químicas, né, a teoria dos orbitais moleculares, formando orbitais ligantes e antiligantes, a gente discutiu transições eletrônicas em íons e moléculas, e pudemos discutir as leis que regem as transições eletrônicas. E a gente terminou nossa aula falando sobre a regra de ouro, né, as 3 regras fundamentais que levam em consideração o princípio de Franck-Condon, ou seja, a transição vertical, né, a regra de Laporte, né, e a regra de spin nuclear, eletrônico, né? E o que a gente vai fazer a partir da aula de hoje é estudar vibração molecular, né? Então, aqui, em transições eletrônicas, a gente tem um conjunto de energias associados a esses fenômenos, de que forma elétrons sofrem transições, e agora a gente vai estudar as transições vibracionais, de que forma grupos de átomos na estrutura de uma molécula vibram a partir da interação com energia, né, com HNI, de tal maneira que essa frequência, esse Ni da expressão E igual a HNI, está associado à vibração, né? Essa vibração tem essa energia ela é detectável, existem instrumentos que detectam esse valor, fazem essa medida, né? E isso é característico para cada composto químico ter o seu espectro vibracional analisado, né? Logicamente, hoje a gente vê o problema da vibração, propriamente dito, para, na nossa próxima aula, estudar a vibração molecular, ou seja, a partir do conhecimento de uma molécula e das suas ligações químicas, qual ou quais vibrações a gente vai poder avaliar. Então, vamos nos dedicar a entender, né, esse problema físico, o movimento harmônico simples, ok? Então, está aí o nosso assunto de hoje. E, para a gente entender esse movimento, né, a gente vai montar uma figura, né, que nos ajude a mentalmente idealizar o que está acontecendo. E esse aqui é o modelo mais simples, chamado de modelo bola-mola. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma parede de massa infinita, é chamado assim, porque aconteça o que acontecer, nada afeta a posição dessa parede, e eu tenho uma bola de massa M ligada a esta parede por uma mola, cuja força da mola é dada por este valor aqui, K, que é chamado de constante de força da mola, né? Esse valor de K diz respeito ao quão fácil ou difícil é comprimir ou aumentar, né, o tamanho da minha mola, tá certo? Então, se o valor de K é grande, é porque é difícil fazer esse movimento, né? E se o valor de K é baixo, é porque é fácil fazer esse movimento. Isso aqui todo mundo, né, de uma certa maneira, já está acostumado a ter visto, né? Eu acho que todo mundo já viu uma molinha dessas que a gente tem, por exemplo, no pregador de roupa, de varal, né? E também acho que todo mundo já viu, por exemplo, a mola de um amortecedor de carro, né? Que é uma mola bem mais gigantesca e mais potente, né? Com um valor de constante muito mais efetivo do que a molinha lá do nosso prendedorzinho, né? E o que a gente vai fazer é supor o seguinte: eu vou aplicar uma força, né, sobre a minha partícula, de tal maneira que eu vou deslocar da posição de equilíbrio essa minha partícula, essa minha bola, né? Essa força que vai ser aplicada aqui, ela é descrita pelas leis de Newton, pela física clássica, né? E ao fazer isso, né, ao aplicar essa força, de imediato vai surgir uma força restauradora, com o valor exato da força aplicada, só que com valor negativo, né? Valor contrário.
de tal maneira a fazer com que a mola volte à minha posição de equilíbrio. Essa é a ideia da mola, né? E do valor da sua constante de força. Né? E aí, se a gente aplica esse movimento, o que acontece é que ele vai ficar fazendo esse tipo de movimento. Né? E, de acordo com a força que você aplicar, você define o que a gente chama de amplitude, o máximo de deslocamento da minha bola, né? Em função da constante de força K. Isso aqui é o que acontece no experimento. Tá certo? E isso aqui acontece no experimento por causa de uma série de leis que a gente vai juntar para encontrar a expressão que me permite entender o que está acontecendo. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Podemos continuar? Né? Então, na prática, é isso. Eu tenho a minha posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, meu sistema tem a menor energia possível. Na hora que eu aplico a força F, né, até um determinado valor, né, com uma determinada energia que eu aplique, né, então eu vou ter um deslocamento, né, na minha posição de equilíbrio eu tenho o que eu chamo de x0, né, e ao chegar nesse valor máximo ele começa a retornar, passa pela posição de equilíbrio, vai a uma posição intermediária até a sua posição final. Essa amplitude aqui é exatamente a mesma amplitude para cá, só que com valor negativo. Né? Então, isso define um tanto de movimento em que o meu sistema, né, é afetado. A minha bola é afetada a partir da sua posição inicial, em função da força aplicada, que gera essa força restauradora. De acordo com a física clássica, essa força aplicada, né, é física newtoniana, então a força é massa vezes a aceleração, e a força restauradora é conhecida como lei de Hooke, né, e era dada por menos K vezes X, onde X é a amplitude de deslocamento e K é o valor da constante de força do meu sistema. Tá? Isso porque essa lei de Hooke. Existem diferentes movimentos harmônicos simples. Se fosse pêndulo, eu teria outro tipo de abordagem, né, da minha lei de Hooke, que levaria em conta aqui, por exemplo, velocidade angular. Ok? Então, isso só para vocês lembrarem, né? Aliás, eu sugiro para aqueles que já faz tempo que viram essa abordagem na física, que procurem um bom livro-texto de física e deem uma lida, né? Porque eu imagino que da aula de vocês não vão querer lembrar de nada, né? Se essas duas forças que estão aqui colocadas vão ser iguais em módulo, né, o que eu vou fazer, então, é igualar essas duas forças. Então, eu tenho a força de Newton e a força restauradora. Lei de Newton, lei de Hooke. Né? Sabendo também que a aceleração é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo, né? Derivada primeira é velocidade, derivada segunda é aceleração. Né? Eu posso, então, escrever que aquela minha equação do oscilador harmônico assume esta forma, ou, rearranjando, assume esta forma aqui, que em todos os livros, texto de física, vocês encontram como a equação do oscilador harmônico. Para resolver isso aqui, o que eu preciso saber? Né? Eu preciso ter uma ideia de qual é x, né? Porque só com uma expressão para x que resolva isso dando valor igual a zero é que vai definir qual é a solução. Né? Se o meu movimento é linear, então eu tenho uma função unidimensional. Se for um movimento em 3 direções, eu vou ter diferentes abordagens. Né? Então, qual é o truque? Propor uma expressão genérica para x que seja a solução para essa minha equação. Tá ok? E a solução assume este tipo de equação. Ou seja, uma equação trigonométrica, porque depende, né, de uma função trigonométrica, que no caso é cosseno. Por que eu estou colocando que pode ser uma função desse tipo? Né? Tem vários porquês como resposta. A primeira delas, a gente não pode esquecer nunca que lá na minha expressão eu tenho uma derivada segunda
dessa função, né? E, se vocês olharem, né, a minha expressão tem a derivada segunda e tem a minha função. Então, eu preciso de uma equação que, na sua derivada segunda, gere a minha função novamente. Tá ok? Então, são poucas as funções matemáticas que permitem esse tipo de truque, tá certo? E uma delas é o conjunto de funções trigonométricas, ou seno ou cosseno, poderia ser também uma função exponencial, né? Porque são funções que, na derivada segunda, se repetem, né? Eu preciso que essa minha função, né, seja igual, porque ela se repete a cada 2π, né? Então, no tempo t, que essa função se repita. Então, no corpo da minha função trigonométrica vem, né, as informações de que a cada 2π no tempo t, com uma frequência v, né, que está aqui, o meu sistema se regenera, né, se refaz, tá certo? E aqui eu tenho, né, uma fase qualquer para igualar ou para diferenciar essa minha função, tá? Lembrando também que velocidade angular é dada por essa expressão, ou seja, 2π vezes v, né? Vezes ni, perdão, né? Onde ômega é a frequência angular para o sistema e ni é a frequência, né? Essa frequência angular, ela seria bastante útil se a gente tivesse outros tipos de movimentos, né? E ela se aplica, por exemplo, a movimentos de deformação, isso a gente vê em outro momento, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou tentar obter a derivada segunda para a minha função x. Então, essa aqui é a minha função, a minha derivada primeira. Então, lembrando que a derivada de uma função trigonométrica, eu derivo o argumento, né, e derivo, né, a função, tá certo? Então, eu tenho 2πni, a derivada é em t, né, e a função cosseno, cuja derivada é seno, tá? Com o sinal negativo, né? E a minha derivada segunda, então seno vai se transformar em cosseno, né? A derivada de seno é mais cosseno, então eu mantenho o sinal negativo, e eu tenho de novo a derivada aqui do argumento, de tal maneira que eu obtenho essa expressão menos 4π ao quadrado, ni ao quadrado x0, cosseno de 2π/t. Então eu tenho x0 cosseno de 2π/t, que é a minha função x, né? E mais um tanto originário da derivada segunda da minha função. Tá ok? Se a gente então substituir essa expressão da minha derivada segunda na equação do oscilador harmônico, eu vou obter isso aqui, né? Ou seja, K sobre M, que multiplica x, né, é igual a derivada segunda, d2x, dt2, né? Que é essa expressão que nós obtivemos agora há pouco, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos perceber que eu tenho a minha função x em ambos os lados, ou seja, é possível eu cortar, né, simplificando a minha equação, né, os valores da minha expressão para a função x, né? Então, simplificando, eu vou ter isso aqui, menos k sobre m é igual a esse termo, né? Menos com menos a gente também simplifica, né? Ou seja, k sobre m é dessa ordem de grandeza, ou seja, rearranjando, eu vou ter que a frequência ela vai ser igual a 1 sobre 2π, raiz de k sobre m. Então, o que diz esse resultado para a gente? Mostra que, né, para esse sistema aqui, né, ao aplicar uma força F, né, esse meu sistema vai se deslocar entre x máximo e x mínimo, e a frequência com que vai acontecer esse movimento é dado por essa expressão, 1 sobre 2π, raiz de k sobre m, onde k é a constante de força da mola e m é a massa. E aí é bastante interessante, porque
de imediato a gente percebe que a frequência deste movimento ela vai ter uma relação direta, né, com a constante de força, ou seja, quanto maior a constante, maior a frequência, menor a constante, né, menor a frequência. E M, né, é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a frequência. Tá ok? Porque a massa divide essa minha expressão. Tá? Então, né, antes de passar para a complicação do meu sistema, só lembrando que isso aqui é muito legal, porque, né, você consegue, com leis simples, predizer o que deve acontecer. Então se eu for lá no ferro velho e arrumar uma mola de amortecedor de caminhão, né, a essa mola eu colocar diferentes bolas com diferentes massas, né, e eu aplicar forças diferentes, quais serão as frequências com que esse meu sistema vai oscilar? Eu posso calcular, eu preciso saber primeiro qual é a constante de força da mola, preciso saber qual é o valor da minha massa, e eu vou ter como colocar esses valores aqui e calcular as frequências para cada um deles. Tá ok? Pensando em complicar um pouquinho o nosso sistema, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai agora fazer o seguinte, a gente vai organizar o seguinte modelo. Eu vou ter agora duas bolas, cada uma com suas respectivas massas, então a bola A com a massa MA e a bola B com a massa MB, né? Vou ligar essas duas bolas por uma mola, com um valor de constante de força, tá certo? E em cada uma dessas bolas eu vou aplicar uma força. Aqui eu vou chamar de força A, aplicada sobre a bola A, e vou chamar de força B, aplicada sobre a bola B. Né? De tal maneira que eu vou ter os seguintes quadros. Vamos lá. Primeiro, lei de Newton. Em cima da bola A, eu vou ter massa de A vezes aceleração, né? E para minha bola B, eu vou ter massa de B vezes aceleração, né? Que vai dar isso aqui. Né? E do outro lado, eu vou ter, né, que a força restauradora vai ser dada por menos K vezes o tanto que a minha bola A, né, se movimenta, e o mesmo para a minha bola B. Tá ok? Então, essas aqui são as equações do oscilador harmônico para ambas as partículas. Tá certo? O que eu tenho que fazer para resolver esse sistema? Cara, isso aqui é uma complicação, né? E isso que faz parte do lado legal da coisa, né? Primeiro, vamos rearranjar ambas as expressões. Ou seja, a força aplicada em A gera essa equação do oscilador harmônico para A, né? Lembrando que XB menos XA, né, é o quanto eu tive de modificação da posição das minhas partículas, tá certo? XA é o que anda A, e XB é a amplitude do movimento da partícula B. Tá? Eu vou obter, então, essas expressões, levando em consideração, né, as minhas partículas A e B. Tá ok? Então, eu tenho as equações do oscilador harmônico para ambas as partículas, ambas ligadas pela minha constante de força. Né? Sabemos que x é uma função periódica e varia com o tempo, da mesma forma, né? Então eu vou supor, né, uma solução possível. Solução qual? Que, ao substituir aqui xa e xb, né, eu tenha essa minha expressão igualada a zero e essa minha expressão igualada a zero. Né? Então, eu vou ter, né, aqui, onde isso aqui está errado, aqui, perdão, vamos consertar em público, né? Aqui não é A, aqui é B. Muito bem. Ok? Então, eu vou ter essas duas expressões, né? Se substituir em XA e XB essas duas funções, né, a gente fazendo todo um conjunto de papagaiadas e, né, de truques físicos e matemáticos,
né, a gente chega, né, na seguinte solução, de que aquilo tudo só vai acontecer se e somente se a frequência com que o meu sistema vai vibrar vai ser dado por essa relação, onde K é a constante de força da mola e μ é a massa reduzida do sistema, a massa reduzida, ou o centro de massas, né, é dada por essa relação, é o produto das massas das duas partículas, dividido pela soma da massa das duas partículas. E, na verdade, ao fazer esse tipo de abordagem é que aparece, né, essa relação de que você precisa, né, do centro de massas. Isso aqui é bem interessante, porque, vejam, né, eu vou ter uma amplitude para A, vou ter uma amplitude para B, mas aqui eu deixo de escrever isso, porque eu estou usando aqui xb menos xa, em que eu vou usar, na verdade, na prática, a distância de ligação, o valor da distância R entre os dois átomos, que é a distância da ligação no equilíbrio, né? E é preponderante porque se eu tenho duas massas iguais, o centro de massa é exatamente no centro, né, da distância entre as duas massas, mas se eu tenho massas distintas, né, eu vou ter o meu centro de massa sempre muito mais próximo da minha partícula mais pesada, tá ok? Então, a gente chega a essa relação. Isso é muito legal, por quê? Porque a frequência com que este sistema, que envolve duas bolas e uma mola, vibra, ele é exatamente igual à frequência com que o sistema de apenas uma bola, ligado a uma parede de massa infinita, vibra, né? Qual é a diferença entre eles? A diferença é que, em vez de ter a massa de uma partícula, eu passo a ter o centro de massas, né, ou a massa reduzida desse meu sistema. Ok? Fica aqui o exercício proposto para vocês me entregarem, né? O que eu quero que vocês me façam nesse exercício é resolver isso aqui. Sair daqui, substituir isso nessa expressão e chegar nessa relação que está aqui. Ok? Vocês quatro me entenderam? Sabrina, Luiz Luiz, todos eles. Você não pode me entregar isso na semana que vem, mas eu quero que vocês me entreguem. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar a mim ou ao Igor. Tá? Que a gente ajuda vocês no que for possível. Mas isso aqui vocês vão encontrar em qualquer bom livro-texto de física. Vocês encontram a solução. Na internet, então, é mais fácil ainda, né? Principalmente naqueles sites de resolução de problemas para a prova. Tá ok? Então, tá aí o exercício proposto, né? Por que eu estou chamando a atenção de vocês em relação a isso? Porque é meio óbvio que vocês devem ter percebido que na hora que eu comparo, que eu monto um modelo em que eu tenho duas bolas ligadas por uma mola, né, esse modelo começa a se assemelhar a um sistema real. E esse sistema real nada mais é do que um sistema que envolve dois átomos que compartilham um par de elétrons. Cada um desses átomos tem a sua massa e esse par de elétrons nada mais é do que a mola, né, que ordena a interação química entre esses dois átomos. Uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla envolve molas de forças diferentes. Tá? Um átomo de carbono ligado a diferentes outros átomos vai envolver situações distintas, porque dependendo das massas desses outros átomos, a frequência com que vai acontecer a vibração dessa ligação química vai cair em diferentes lugares. Se esse átomo é um átomo de hidrogênio ou se esse átomo é um átomo de iodo, né, que é quase 130 vezes mais pesado que o átomo de hidrogênio. Então, é óbvio que esses valores vão ser muito dependentes, né, esses valores que eu estou falando de frequências vibracionais, vão ser muito dependentes desses dois parâmetros, a força da ligação química
e a massa dos átomos que estão unidos pela interação química. Tá bom? Muito bem. Então, se eu conheço a frequência, né, eu posso, então, determinar qual é a energia associada a essa vibração, sabendo que, pela relação de Planck, E igual a HI, sabendo que a frequência do meu oscilador é dada por 1 sobre 2π, que multiplica a raiz quadrada de K sobre Mi, então eu vou ter que a expressão para energia é H sobre 2π, onde H é a constante de Planck, né? Raiz quadrada de K sobre Mi. Né? Então, essa seria a energia da vibração. Tá bom? Mas o interessante é que, mesmo um sistema como esse que esteja vibrando, ele não tem só a energia vibracional, né? Como todo e qualquer sistema, a energia desse meu sistema, ela é descrita, né, como uma somatória das energias cinética e potencial no meu sistema. Quando um corpo preso em uma mola executa esse movimento simples, essas energias variam com o tempo, né? E a soma delas, que é chamada de energia mecânica total, ela é constante. Então, em determinadas circunstâncias, a energia potencial é mais importante, em determinadas circunstâncias, a energia cinética é mais importante, e assim consecutivamente. Se eu quero conhecer a energia do meu sistema, eu tenho que resolver essa expressão aqui, né, para energia cinética e energia potencial. Então, para essa bola de massa M executar um movimento harmônico simples, as energias cinética e potencial, variando com o tempo, né, eu vou ter essas expressões. Para energia cinética, eu vou usar essa relação, onde a energia cinética, chamada aqui de T, né, é meio de M V2, né, e a minha energia potencial é dada por essa relação. A energia potencial aqui chamada de V é dada por meio de Kx2, onde X é a amplitude do movimento, V aqui é a velocidade de movimento, né? K é a constante da mola que liga essa partícula ao outro meio, né? E M é a massa dessa partícula. Então, de cara, a gente já percebe que a energia cinética depende fundamentalmente da massa e a energia potencial depende fundamentalmente da constante de força. Né? A gente tem no movimento harmônico simples essa função, né, que descreve a trajetória da minha partícula. Se eu substituir isso, né, eu vou ter, então, que para energia cinética eu vou ter essa expressão e para energia potencial eu vou continuar tendo esta relação fundamental. Né? Para minha energia potencial, né, M é a massa do corpo e V é sua velocidade, no movimento harmônico simples, a gente tem que V é dado por essa relação, né, onde a velocidade é 2π, né, vezes a minha função para x, né, e, logicamente, se a gente substituir, a gente tem essa relação aqui, né, sabendo que, né, a frequência ao quadrado é dada por essa relação, né, logicamente, substituindo, a gente determina, então, que a energia potencial é dada por essa expressão que está aqui, né, onde K é a minha constante de força, né, A é a amplitude da minha função. Né. A energia total é a soma das energias, então eu vou somar T e V, então eu tenho aqui para T, né, e para V, né, logicamente eu vou ter essa expressão que está aqui colocada, meio de K ao quadrado, né, simplificando, porque eu tenho a expressão em cosseno e em seno, né, juntando as duas expressões, eu tenho, então, que eu tenho o cosseno ao quadrado, né, do argumento, mais o seno ao quadrado do mesmo argumento. Lembrando que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1, então, substituindo e simplificando, a gente tem, que a energia total, que é a somatória das energias cinética e potencial, é dado por meio de K A ao quadrado, onde A é a amplitude do movimento. Tá? Então, o que eu tenho é isso aqui. É uma função de segundo grau, então é uma função parabólica, né, que varia na sua amplitude de mais A até menos A. Né? Então,
e aqui eu tenho a energia total 1. Né? A figura mostra o gráfico de energia potencial, né? Não é energia total. Em função do deslocamento do oscilador. Essa linha paralela, né? Ao eixo X de ordenada E igual a meio de Kx2, né? É a energia total. O movimento da partícula ocorre apenas na região entre menos xm e mais xm, né? Aqui exemplificados por menos A e mais A, né? Porque nessa região eu tenho que a energia potencial é menor, a energia total é menor que a energia potencial. Né? E a inclinação da curva em cada ponto é a derivada da energia potencial em relação à posição. Tá? Então, essa, né, expressão. E lembrando aqui, a derivada aqui no ponto de mínimo é igual a zero. Né? No movimento que esteja muito próximo da posição de equilíbrio, né, a gente tem esse tipo de comportamento, né? Lembrando sempre que esse aqui é a curva real, né? Vai existir um momento em que eu tento afastar o máximo possível as minhas partículas e arrebenta a interação entre elas, né? A mola se rompe, né? Então eu teria aqui uma energia associada ao rompimento, né, da minha mola, né? E o mínimo de energia em X1 corresponde a um equilíbrio estável, e é o que a gente chama de mínimo de energia, né, a posição de equilíbrio, que é a posição em que a minha partícula usualmente está, sem nenhum tipo de perturbação. Tá ok? A equação geral para essa parábola, né, que tem um mínimo no ponto x1, ela é dada por essa relação, né, V igual a A mais B, que multiplica x menos x1 ao quadrado, onde A e B são constantes, A é o valor da energia potencial no ponto de equilíbrio, onde x é igual a x1, e essa força se relaciona com a energia potencial dessa maneira, né, menos dV dx, né, que é igual a 2B, que multiplica x menos x1, assumindo que 2B é igual a constante, eu tenho essa relação, que é exatamente a aproximação que a gente usa, né? Ou seja, quando a gente vê uma curva de energia potencial, a gente já de cara fala, então, né, que eu tenho essa relação, né, dada, né, por essa, né, força que está sendo aplicada, né, de restauração. No caso do modelo quântico, só para a gente chamar a atenção de vocês, não vamos resolver nada aqui, né? Então, no modelo quântico, eu vou resolver a equação de Schrödinger para funções que descrevam o movimento do meu sistema. Então, como aquela função periódica x, né, a função seno ou cosseno, era uma função que resolvia o problema classicamente, né, eu preciso agora de uma outra função que descreva, né, as características do meu sistema e para qual eu posso aplicar o hamiltoniano, né, os operadores de energia cinética e energia potencial, né, para resolver, né, a equação de Schrödinger. Vamos por etapas. Vamos primeiro ver o operador de energia cinética. Para ele, né, eu preciso do operador para momento linear, que é dado por essa relação. O meu operador momento linear é menos I, H, onde H é a constante de Planck, dividido por 2π, d dx. Então, é a derivada primeira da função x que eu for usar, né, com esses termos antecedendo a função, né? E H, constante de Planck, que assume este valor, né? Esse operador de energia cinética é obtido efetuando duas operações sucessivas com o operador P, né? Então, na verdade, eu vou ter o quadrado
daquela expressão anterior. Então, H cortado sobre 2, onde H cortado é H sobre 2π, né? E D2 sobre dQ2, né? Onde Q agora, né, é a minha coordenada normal, né, chamada de coordenada interna, que substitui x, o espaço que está variando em função do movimento. A gente está substituindo esse espaço, deixa eu tomar aqui, né? Então, em vez de escrever mais x e menos x, eu estou descrevendo isso aqui como um valor que define a distância de ligação entre as partículas A, né, e B, tá, ok? Que limitam o máximo e o mínimo de movimento, né, a amplitude do movimento, tá, ok? E μ é a massa reduzida, né? Então, aqui H cortado sobre 2μ, H cortado, lembrando, H sobre 2π, tá, ok? Para a energia potencial, eu tenho este valor de operador, esse aqui também é operador quântico, sem nenhum efeito de quantização. Então, a equação de Schrödinger para esse meu sistema vai ter essa seguinte relação. Então, eu tenho a função de onda que descreve o meu sistema, vou aplicar nele o meu operador hamiltoniano, né, já que dividido nos operadores energia cinética e energia potencial, e eu vou ter restaurada a minha função com um número, e esse número é a energia do meu sistema. Então, aplicando os operadores de energia cinética e potencial em psi, eu vou ter essa outra forma de exprimir a equação de Schrödinger. Então, eu tenho aqui o operador de energia cinética, aqui o operador de energia potencial, e aqui o meu alto valor, a energia para o meu sistema, né? Ou então a forma mais usual que a gente encontra na literatura, né? No qual eu igualo tudo a zero. Isso aqui nos permite ter uma equação para o oscilador harmônico quântica, né? O similar para a relação clássica, tá, ok? O que eu fiz aqui? Eu trouxe E psi para este termo, né? E coloquei tudo em evidência em função de psi, né? O que eu tenho que encontrar? Uma solução, né? Para quê? Para que, ao resolver isso aqui, eu encontre tudo isso igual a zero. Então, não é qualquer função, tem que ser, né, um tipo específico de função, e funções que resolvem muito bem aquele problema são as chamadas funções de Hermite, ou seja, são funções desse tipo, onde eu tenho uma função exponencial de um termo elevado ao quadrado dividido por 2. Tá, ok? Então, essa aqui é uma expressão genérica para as funções de Hermite, né? Conforme eu vou aumentando, né, os termos, né, as exponenciais aqui, as funções vão ficando cada vez mais complicadas, mas vamos trabalhar com uma função o mais simples possível, essa que está aqui expressa. Se a gente derivar 2 vezes essa expressão, o que eu tenho? Eu obtenho um termo, né, e a minha função regenerada. Por que isso aqui é importante? Né? De novo, pela mesma forma que a gente descreveu lá. Eu preciso de uma função que, né, ela esteja relacionada com a sua derivada segunda, né, e que a derivada segunda dela contenha ela. Tá, ok? Então, essa é uma boa expressão que eu posso usar, né, porque a derivada segunda dela me regenera a função original, psi, né, e mais alguma coisa. Tá, ok? Então, vamos lá, né? Rearranjando. Então, rearranjando quem? Rearranjando essa expressão que está aqui, né? Então, rearranjando menos alfa mais alfa 2 vezes Q2 vai dar 2μ sobre H cortado ao quadrado vezes Z, vezes essa relação μk aqui ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado, né? Se a gente simplificar essa relação,
né, a gente vai poder, então, observar que, né, alfa se correlaciona com essa expressão e alfa 2 se correlaciona com essa expressão aqui, ó, Q2 e Q2. Ok? Então, a gente tem essas duas relações. Alfa é igual a 2μ dividido por h cortado ao quadrado vezes e, e alfa 2 é igual a isso, ou alfa é igual a raiz quadrada de μ vezes k sobre h cortado. Né? Substituindo essas expressões, né, nas expressões, né, anteriores, eu vou encontrar, então, que a energia E vai ser dada por essa relação, né, ou seja, eu vou encontrar que a minha relação vibracional, né, é dada por meio de H vezes I. Ok? Então, lembrando que separa o meio aqui, né? K sobre μ, né? É dado por 1 sobre 2π, né? Se a gente fizer as substituições lá do nosso sistema que a gente encontrou anteriormente, e eu vou finalmente encontrar que a energia do meu sistema vai ser, então, relacionada a meio de HNI. Ou seja, né, Ni é a frequência de oscilação do meu sistema clássico, tá certo? Está aqui, né? E, né, o resultado mostra que o valor da energia para esse tipo de função é metade do valor clássico, tá? E esse valor representa a energia do estado fundamental do oscilador, denominado de energia do ponto zero. Esses estados de maior energia, ou seja, os chamados estados excitados, podem ser obtidos multiplicando a função de onda, considerada por um polinômio em Q, obtendo assim funções de onda do oscilador harmônico. Ou seja, né, o meu polinômio de Hermite vai conter esses termos, né, no qual NV e HV vão ser termos relacionados, né, às funções de onda de maior valor, né, ou seja, para as energias de estados excitados, tá bom? NV é o fator de normalização e HV de Q, raiz de alfa sobre A, são os polinômios de Hermite. Tá? Então, eu vou ter essa expressão, né? Ou seja, E é igual a H vezes Ni, substituindo Ni pela expressão de frequência, né, do meu oscilador harmônico, eu vou ter relação onde, então, agia para qualquer nível vibracional, desde V igual a 0 até V igual a N, vai ser dado por esta relação. Tá bom? Então, para V igual a 0, qual é o valor? Meio de HNI. Para V igual a 1, 1 mais meio, né, é para V igual a 1. Para V igual a 2, para V igual a 3, e assim consecutivamente. E esses aqui, então, passam a ser os níveis de energia, né, vibracionais associados ao meu estado eletrônico fundamental. Então, para mim, a molécula que tem, né, uma ligação química entre dois átomos que formam, né, uma interação via compartilhamento de um ou mais pares de elétrons, configuração esta que tem um diagrama de orbitais moleculares que descreve quais são as interações e quais orbitais ou qual orbital recebe o par de elétrons ou os pares de elétrons, tá certo? Né? E aquela configuração determina esta curva de energia potencial. Nesta curva de energia potencial, né, o que eu tenho? Os vários níveis vibracionais associados àquela interação química. Tá? Então, transições entre esses níveis que estão aqui colocados é que vão definir, né, a absorção ou emissão de energia vibracional, e é o que aparece no espectro vibracional. Quando eu faço um espectro no infravermelho ou um espectro Raman, a banda que eu vejo no espectro é porque o meu sistema saiu desse nível de energia para esse nível de energia. Ele absorveu radiação
no caso do infravermelho, ou espalhou radiação, no caso do Raman, entre esses dois estados aqui, vibracionais, do mesmo estado eletrônico fundamental. Tá? Logicamente, para cada estado vibracional, eu tenho, né, os diferentes valores de nós, né, para esses números quânticos, né, e se a gente está interessado em aprimorar o modelo, né, que é o que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, a gente tem que pensar que, saindo do modelo bola e mola e assumindo uma molécula, eu posso ter dois átomos interagindo. Se esses átomos começam a vibrar, né, ou seja, modificar as posições dos seus núcleos, vai ter um momento em que eles vão estar bastante distantes e eu posso romper a interação química, e aí eu tenho uma energia associada à dissociação, e vai ter um momento em que esses dois átomos vão se aproximar, né, o máximo possível. E esse máximo possível está definido pelo raio de Bohr, para cada átomo. Né? E levando assim a energia a um valor para distâncias curtas, valor quase infinito. Né? Então, para um sistema real, eu tenho um desvio da idealidade, ou seja, eu deixo de ter a parábola, né, e passo a ter esse tipo de gráfico. Isso aqui caracteriza o modelo do oscilador anarmônico, aqui mostrado como um potencial de Morse. Tá ok? Na nossa próxima conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente vai, então, aprimorar esse nosso modelo, né? Discutindo o modelo do oscilador anarmônico e outras peripécias envolvidas na vibração molecular. Aqui nas referências a gente tem, né, dois livros de física, né? O livro do Sears e Zemansky, né, que eu estudei nele quando eu fiz minha graduação, né, e ele ainda hoje continua sendo um livro bastante moderno, né, e o livro do Tipler, que é um dos livros que é seguido aqui nos cursos básicos de física, né. Ambos os livros trazem, né, uma boa discussão sobre isso que a gente abordou aqui hoje, né, mas outros livros e outros materiais vocês encontram com explicações muito mais detalhadas, né, para o entendimento desse problema. Tá ok? Eu vou saindo aqui da minha tela, né, voltando para minha câmera, né, porque eu queria aproveitar para falar algumas coisas, né, e logicamente essas algumas coisas que eu vou falar, os meus alunos já escutaram, né, alguns poucas, outros muitas vezes, né, mas vocês 4 que estão fazendo o curso agora provavelmente estão escutando pela primeira vez, né. Espectroscopia é um assunto que requer muita dedicação e muito estudo, né? Então, não é assistindo uma aulinha de 1 hora e ter um vídeo à sua disposição, né, e um PowerPoint que vai permitir que vocês compreendam isso. Se vocês não se dedicarem a estudar e tentar correlacionar diferentes coisas e tentar ver de que maneira essas coisas se organizam para formar uma ideia maior, né, vocês vão estar sempre devendo e com muita dificuldade de entendimento. Né? Vocês também já devem ter percebido que o que a gente está fazendo é usar assuntos que a gente já aprendeu num monte de outras disciplinas e num monte de outras situações para juntar todos esses assuntos para montar um caminho de entendimento, né? Que é estudar o efeito ou fenômeno espectroscópico. Né? E isso, então, requer esse grau de envolvimento de cada um de vocês, porque não dá assim, eu não gosto de estudar física, então eu só vou dar uma olhada. Não. Se você não gostar de estudar isso, está no caminho errado, né? Não é aqui que você vai querer ser químico, vai ser químico fazendo síntese orgânica, porque lá nada disso é importante. Né? Lá você tem que saber guerra de flechinha, né? Se a flechinha vai para cima ou vai para baixo, né? É outro nível.
tá certo? O que a gente tem que fazer aqui, né? É claro que essa é uma brincadeira terrível e muito feia, né? Mas eu estou sendo jocoso, né? De propósito, que é para vocês, de uma certa forma, perceberem, né? Que vocês têm que ter um outro grau de relação, né? Para o envolvimento e para o entendimento desse arcabouço de assuntos que a gente está estudando, tá certo? Então, se vocês pretendem aprender espectroscopia, não vai ser, né, com a aulinha de sexta-feira à tarde que vocês vão aprender. Isso aqui não é nem a ponta do iceberg, né? É claro que isso aqui começa a mostrar para vocês um caminho, e esse caminho requer muito, mas muito, muito, muito estudo e envolvimento da parte de cada um de vocês para aprender. Tá ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário genérico? Se vocês achavam que o Marinho devia ter sido convocado para a seleção ou não, né? Se vocês vão tomar a vacina chinesa ou vocês são contra a vacina chinesa porque é coisa de comunista. Eu só queria ver com o senhor se podia explicar de novo a transformação do alfa, porque eu acho que eu dei uma pincelada aqui. Não consegui entender direito a passagem do alfa para a segunda parte da equação. E outra coisa também é aquele Vzinho que eu acabei confundindo com a frequência. Eu também fui percebendo aqui, está uma confusão terrível. Eu preciso mudar essas letras, mas eu não vou conseguir fazer agora, né? Porque o tipo de letra que eu estou usando, o V é muito parecido com o Ni, né? Eu mesmo fiquei perdido em algum momento aqui. O que eu vou fazer? Vou apresentar, vou voltar à minha apresentação. Espera aí. Selecionar tela inteira, permitir. É por aqui, né? É isso? Não lembro mais exatamente. Você lembra de aqui, né? É que eu estava falando mutado, é quase no final. Das minhas equações de Hermite. Aqui, né? Então, na minha equação de Schrödinger, o que eu tenho eu proponho uma equação, e essa equação tem duas variáveis, alfa e Q. Essas duas variáveis, elas caem do céu, né? Mas elas têm porquê de serem usadas. E lá na frente a gente vai entender. O Q vai ser usado por um motivo e o alfa por outro, né? Na hora que a gente faz a derivada segunda, né, da minha expressão, então, derivando duas vezes, eu obtenho essa relação. Menos alfa vezes psi, alfa ao quadrado vezes Q ao quadrado, psi. Então, eu obtenho uma derivada segunda, uma nova função, que contém a minha função inicial, né? E aí, a partir daquelas relações, né, o que eu fiz? Eu igualei, né, isto aqui com isto. Tá? Mi K H2. Tá? Beleza. Aí agora a dúvida é onde você pega esse alfa em amarelo aí? Onde que o senhor substituiu ele para poder chegar no próximo slide? Sim, né? E aí o que a gente está fazendo, né? Qual é o valor de energia? Epsi, né? E o meu psi é isso aqui, né? Então, eu vou substituir alfa e alfa 2. Tá? Então, alfa tem esse valor, alfa 2,
né, que dá alfa igual a isso, né? Ou seja, né, esse valor é igual a esse valor aqui. Tá ok? Tá vendo? Então, vamos lá. E vezes isso é igual a alfa. Eu pego esse alfa e ponho aqui. Entendi. Tá? E aí faz essas substituições, né? E eu vou chegar nessa expressão final. Tá ok? Beleza. De novo, né? Essa aqui, né, isso não é, eles chamam de aulas assíncronas, né? Eu podia ter gravado essa aula escrevendo na lousa, né? Isso é um desastre inacreditável, né? Né? Porque piora, assim, exponencialmente a relação da aula com o aluno, né? Então, tentando deixar, de alguma maneira, em que você suscite minimamente a curiosidade para o aluno correr atrás e tentar ver de onde está saindo para onde está chegando, isso é uma das formas importantes da gente chamar a atenção, tá ok? Então, eu tenho essa expressão inicial, lembrando que alfa 2 também pode ser escrito dessa forma, né? Ou seja, alfa é isso, eu substituo o alfa aqui, né? Por isso, e aí eu tenho essa expressão com o alfa substituído por esse valor, que é o que eu vou ter aqui. Só que aqui já tem um E isolado, né? E aqui ele não está. Então seria E é igual a H ao cortado vezes esse meu alfa, né? Que é o que está aqui. H cortado vezes esse meu alfa. Tá bom? Entendi, beleza, obrigado. E o Vzinho lá é o nível vibracional? É assim que é? Isso, esse Vzinho aqui da frente, né? Né? Então, cada um dos níveis de energia vão ser escritos para cada um dos valores, né, de níveis de energia vibracionais. Então, quando eu chego aqui, né, então eu tenho E0, eu substituo o V aqui por 0. Então, a energia do meu sistema, né, é dada por isso. Tá ok? E isso aqui é muito legal, porque esse aqui é um dos resultados mais importantes que a mecânica quântica produziu de imediato, né? Porque ele demonstrou, né, o fato de que os sistemas químicos, mesmo no zero absoluto, têm energia diferente de zero, porque tem meio de Hν. A não ser que o teu sistema seja um sólido cristalino perfeito, né? Porque senão ele tem essa energia meio de Hν. Isso a gente aprende lá em termodinâmica, né? Terceira lei da termodinâmica. Tá? Então, cada um dos níveis vibracionais tem esse valor. Como é que é uma transição vibracional? Eu tenho uma transição entre estados E1 e E2. Como é que isso acontece? A energia vai ser E2 menos E1, então é 2,5 menos 1,5. E quanto é isso? Hν. Ok? Então, transições, de acordo com o proposto por Planck, né, elas vão acontecer entre níveis de estados, né, apenas, então, somente envolvendo um quantum de energia Hν. Onde μ agora não é eletrônico. A teoria de Bohr previa isso para o nível eletrônico. A energia agora, a frequência agora, está associada a uma transição vibracional. Se a gente lembrar lá da nossa aula no começo, a gente vai lembrar que existem ordens de grandeza diferentes para as energias. A energia de uma transição eletrônica é da ordem de 20.000 centímetros a menos 1. Né? Claro que estou falando de um número de onda que tem a mesma tendência para a energia. Né? A energia de uma transição vibracional é da ordem de 1.000 centímetros a menos 1. Eu acho que todo mundo já viu em alguma tabela, né, que o estiramento da ligação carbono-carbono simples é da ordem de 1.100 centímetros a menos 1. Esse é o valor, né, de frequência vibracional de estiramento da ligação carbono-carbono. Tá? Então, para uma transição eletrônica, 20.000, para uma transição vibracional, 1.000.
E para uma transição rotacional, é da ordem de 10. Então, 10 centímetros a menos 1 acontece uma transição rotacional. Certo? Então, são essas ordens de grandeza. E isso mostra a permissividade com que essas coisas acontecem. É muito mais difícil e, portanto, requer muito mais energia de você promover um elétron, né, de um orbital de menor energia para um orbital de maior energia. É muito mais difícil a vibracional do que a rotacional, né? E a eletrônica é muito mais difícil quando comparada com essas duas. Tá ok? Eu estou apresentando, parei a apresentação, voltei aqui para a minha tela, né? Então é isso, meninos e meninas, né? Um comentário, alguma ideia, alguma pergunta, alguma curiosidade, nada sobre a vacina? A gente até chega a ter algum tipo de esperança quanto a essa questão de vacina, mas aí vai aqui e acontece o que acontece, né, Luiz Fernando? Mas, enfim, sobre a questão da disciplina, eu sempre gosto de fazer uma leitura logo após a aula, porque como o assunto está fresco na cabeça, é mais fácil para a gente absorver os conteúdos do livro. Então, eu preciso dar uma estudada e semana que vem tirar as dúvidas, caso eu tenha dúvidas relevantes da disciplina. Essa questão do movimento harmônico, ela, né, você pode ver isso nos livros de física, etc., mas se você tiver acesso ao livro do Sala, né, o capítulo 2 do livro do Sala, a parte introdutória trata disso, então tem uma explicação, é muito pouco, mas tem uma explicação geral, né, que talvez valha a pena de você ler, né, para entender um pouco mais. Não procure estudar nesses livros de espectroscopia que tem por aí, eu não gosto nem de falar do nome dele, aquele livro do Silverstein, né? Aquilo é a pior coisa que a gente pode ter, né? Porque ali é um livro de espectroscopia analítica, né? Então, aquele livro não está interessado em ensinar para você a teoria da técnica, ele está interessado em mostrar para você que a frequência vibracional cai na faixa tal, né? Então você não vai aprender nada lá, a não ser decorar algumas coisas, né? Como eu falei, um bom livro é um livro do Barrow, do Harry e do Bertolucci, né? O Barrow é outro livro, mas são livros em inglês sobre espectroscopia molecular, né? Então, nem todos têm facilidade de leitura. Não tem um livro em português, o que mais se assemelha, né, é o livro do Sala e esse capítulo, que é o capítulo 2, que traz de uma maneira absolutamente condensada toda essa informação que a gente está vendo aqui, né? Então, vocês vão ter que realmente ir buscando informações em diferentes fontes, né? Tem alguma coisa no livro do Iceberg, de física quântica, que é aquela Bíblia, tem umas 7.000 páginas, né? Aquele livrinho azul, eu sei qual que é. Né? Os capítulos introdutórios dele tem essa parte básica de mecânica quântica, né? Aproximada aí, é bem legal, né? Eu acho que é uma leitura e um estudo, né? Quando você não tiver mais nada o que fazer da sua vida, tipo sábado à noite, senta com ele e estuda, porque vale a pena, né? Então é isso. Meninas, Camila, Mariana, Juliana, Duda, Sabrina. Cadê a mulherada aí? A Duda já foi embora, mas. Tá tudo certo, né? Enfim, Luiz, então, né, agradeço aí pela sua aula, que foi demonstrativo dos conceitos de oscilação harmônica e, enfim, bom final de semana para você, tenha uma boa tarde também.